Em dezembro do ano passado, foram aprovadas no município duas normas importantes. Uma emenda constitucional, uma emenda à lei orgânica do município e a lei complementar 133, que mudou significativamente as regras de aposentadoria e pensão, principalmente, dos servidores públicos municipais de Curitiba, sejam do quadro geral, sejam do quadro do magistério. Até agora, e com vigência a partir de abril, os servidores municipais de Curitiba aposentados e os pensionistas só contribuíam com a Previdência naquilo que excedesse o teto do regime geral da Previdência, que hoje passa de R$ 7.000. Com a aprovação da reforma municipal, aposentados e pensionistas que ganhem mais do que 2 salários mínimos nacionais, eles passarão a contribuir com a Previdência naquilo que excede. Então, os servidores públicos municipais aposentados e pensionistas tiveram uma redução nos seus proventos com o aumento da contribuição previdenciária. A norma municipal, assim como a norma federal e estadual, preservaram o direito adquirido dos servidores. Mas quem é que tem direito adquirido à aposentadoria ou eventual pensão no município de Curitiba? Aqueles que cumpriram os requisitos até 1º de janeiro de 2022. Quem não completou todos os requisitos para se aposentar até 1º de janeiro de 2022, se submeterá às novas regras de transição aplicáveis aos servidores municipais. Então, a regra permanente é a aposentadoria para aqueles servidores que ingressarem no Serviço Público Municipal a partir de 1º de janeiro de 2022 ou, eventualmente, alguém que já estava, mas que não se enquadra, não são vantajosas as regras de transição, tem o direito de se aposentar por essa regra. Qual é a regra? É a regra apenas da aposentadoria por idade com tempo de contribuição. Então, ficou estabelecido o quê? 65 anos para os homens servidores, 62 anos para as mulheres servidoras e com um redutor de 5 anos para professores e professoras. E mais 25 anos de contribuição e 5 no cargo. E essas são as regras para as pessoas se aposentarem daqui para frente. Para aquele servidor, aquela servidora que cumpriu as necessidades mínimas que eu já mencionei, e mais 25 anos de contribuição e mais 5 no cargo, eles terão uma aposentadoria de 60% da média dos salários de contribuição, calculados desde julho de 94 para cá, acrescidos de 2% a cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Então, uma pessoa que se aposenta aos 25 anos tem direito a 60% da média pelos primeiros 20 e mais 10% dos próximos 5 anos. Significa que para alguém atingir 100% da média, deverá contribuir por 40 anos, senão não atinge essa média de 100%. A pensão por morte, primeiro, ela deixa de ser vitalícia. Ela terá um tempo de duração a depender da idade. Ela só será vitalícia para aquele pensionista que tiver mais do que 44 anos no momento em que for gerada a pensão, ou seja, no momento do óbito do gerador da pensão, seja ele aposentado, seja ele servidor ativo. Segunda questão, ela não é integral, ela será de 50% daquilo que era a aposentadoria do gerador da pensão ou 50% da média daquilo que recebia, né, o servidor se ainda em atividade. 50% para o núcleo familiar, mais 10% para cada dependente. Considerando que a viúva é um dependente, então começa com 60%, mais 10% para cada dependente. Portanto, para chegar a 100%, precisa ter mais 4 dependentes. Na medida que os filhos menores ou outros dependentes forem atingindo a maioridade, ou seja, perderem a condição de pensionistas, essa cota deles não reverte para o pensionista. Então, ao final, o pensionista terá uma pensão de 60%. A lei permite que haja acúmulo de pensão e aposentadoria. Permite também que haja acúmulo de 2 aposentadorias para aqueles cargos que podem acumular cargos em atividades, que são quais? Trabalhadores da saúde com profissão regulamentada e os profissionais do magistério, conforme o artigo 37 e 16 da Constituição Federal. Então, esses podem acumular. Mas no caso do acúmulo de pensão e aposentadoria, o servidor terá que fazer a escolha pelo mais vantajoso, que seja, vamos dizer que a aposentadoria seja um valor maior, ele fica com 100% dessa aposentadoria e a pensão sofrerá um redutor. Ela só será de 100% até um salário mínimo, será 60% do segundo salário mínimo, 40% do terceiro salário mínimo, 20%
do quarto salário mínimo. E dali para frente, a cada salário mínimo a mais, seria 10%. Então, o que significa? Um aposentado que venha acumular uma pensão ou um pensionista que venha acumular uma aposentadoria, ele poderá ter redução na sua renda, porque enquanto em atividade, ele continua recebendo 100% de um e 100% do outro. A partir da hora que ele se aposenta ou que é gerada uma pensão, o segundo benefício sofrerá esse redutor. Então, é muito importante colocar isso. Hoje, por exemplo, um trabalhador da saúde exposto aos agentes insalubres e perigosos, ele se aposentava com 25 anos de exposição habitual e com 100% da média, independente da idade mínima. Com as novas regras, ele está sujeito a uma idade mínima e está sujeito também a regras de transição. Ela se chamava aposentadoria por invalidez, passou a se chamar aposentadoria por incapacidade. Na regra anterior, a aposentadoria por invalidez era de 100%, né, da última remuneração, era a Lei 11.540, e mais proporcional para aqueles que fossem outras doenças. Por exemplo, um portador de cardiopatia grave tinha direito à aposentadoria integral por invalidez. Aquele que sofreu um acidente de trânsito não indo para o trabalho, quer dizer, um acidente comum, por exemplo, teria uma aposentadoria por invalidez proporcional ao tempo de contribuição. Pela regra permanente, a nova modalidade que se chama aposentadoria por incapacidade só será integral, e a integralidade da média, para aqueles que forem vítimas de acidente de trabalho e, obviamente, as doenças também relacionadas ao trabalho. Todos os demais casos serão proporcionais ao tempo de contribuição, observada a média e observada a regra permanente das aposentadorias dos servidores. Como regra permanente, aí não há nenhuma novidade, que é a aposentadoria compulsória, porque a própria legislação federal e a Constituição Federal prevêem a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Ou seja, um servidor que chegar aos 75 anos, ele tendo não completado os requisitos para se aposentar por outra regra, ele tem que se aposentar. Aqueles servidores que já estavam no serviço público até o dia 1º de janeiro de 2022, esses estão sujeitos a duas regras de transição, basicamente. Uma regra de transição é chamada regra de transição do tempo adicional. O servidor que já estava no serviço público nessa data, ele poderá se aposentar por essa regra, contribuindo com 100% a mais do tempo que estava faltando. Por exemplo, uma pessoa estava faltando 2 anos para se aposentar. Ela trabalhando 4 anos a mais e tendo o tempo de serviço exigido pela norma e tal, ela poderá se aposentar aos 60 anos o servidor, aos 57 anos a servidora, aos 55 anos o professor e aos 52 anos a professora. E essa é a regra do chamado pedágio, do tempo adicional. E a outra é a famosa regra dos pontos. Vamos pegar o exemplo de uma servidora. Ela completa os 30 anos de contribuição, não é mais 55 anos de idade, é 56 anos de idade, então 30 e 56, e deverá somar 88 pontos. A soma da idade de contribuição deve dar 88 pontos. Um servidor, 35 anos de contribuição, 61 anos de idade e somar 98 pontos. A soma da idade e tempo de contribuição. A idade mínima para uma professora já em 2022 passa a ser 51 anos, para o professor 56. E o tempo de contribuição 25 e 30. E a somatória de idade e tempo de contribuição deve dar 83 pontos para a professora, 93 pontos para o professor agora em 2022. E a partir de 2023 a idade aumenta 1 ano, ou seja, a professora passa para 52 e o professor passa para 57. E a pontuação vai crescendo 1 ponto por ano, até atingir o limite que está estabelecido na própria norma, e depois disso haverá uma outra regra de transição conforme emenda constitucional 103.